e estamos muito felizes em ter todos vocês aqui. Para dar as boas-vindas oficiais e começar com mais energia, vamos chamar no palco uma das pessoas que contribuíram, para que esse evento ocorresse hoje. A nossa secretária, Ana Maria Araújo de Freitas, para dar início oficial à nossa programação. Palmas. Bom dia a todos. Bem, gente, hoje nós vamos ter uma palestra sobre a Lei de Proteção de Dados, a Lei Geral da Proteção de Dados. Vocês sabem, quanto educadores, a nossa responsabilidade em passar esses dados, principalmente nas nossas escolas, para os nossos alunos. Porque nós sabemos que, antigamente, a gente tinha as ações nas escolas e a gente fazia apresentações, a gente fazia filmagem, nós fazíamos fotografias e a gente colocava nas nossas redes sociais, né? Só que, com o passar dos tempos, nós começamos a perceber que essas imagens, esses vídeos, eles eram usados por pessoas, que não tinham nenhum critério e que também usavam para coisas negativas, como pedofilia e assédios sexuais. E aí, diante de toda essa situação que nós tínhamos anteriormente, hoje nós temos a legislação, que depois os técnicos vão conversar com vocês, e qual é a nossa responsabilidade hoje? Que nós tenhamos esses cuidados especiais dentro das nossas salas de aulas, com os nossos alunos, para que isso não ocorra. E para os técnicos também, que estão nas secretarias, isso serve para qualquer outra situação, não só os nossos alunos, mas os nossos filhos e as pessoas que estão próximas de nós. Então, nesse dia, vocês terão uma palestra com os nossos profissionais que aqui estão, para dar todas essas orientações técnicas e saber que, quando ocorrer qualquer uma dessa situação, como vocês devem fazer, e também como é que nós vamos chegar e ter uma forma de proteger tanto as crianças, os pais das crianças, vocês, os professores e também a secretaria. E, nesse momento, eu vou dar por aberta a nossa palestra, desejando a todos um excelente dia e uma excelente formação, tá? Uma palestra e depois uma formação. Então, agora eu chamo aqui o nosso coordenador, o Helder. O nosso diretor de TI, e passo a palavra para ele, para nós darmos início, tá? Então, bom dia para todos. Obrigado, secretária. Bom dia a todos e a todas. Bom, pessoal, é um momento muito importante. Obviamente, isso vem se amadurecendo desde 2018, a equipe que vai fazer a apresentação da palestra tratará exatamente sobre normas técnicas, tudo aquilo que envolve realmente a Lei Geral de Proteção de Dados, os entes que são envolvidos dentro disso, mas saibam que todos nós, além do nosso fazer profissional, tem também a cultura, a nossa cultura com relação à nossa privacidade. Isso é o mais importante. Então, desde 2019, a gente já vem muito timidamente, mas sempre acreditando que é de um pouquinho de informação aqui, um pouquinho de informação ali, que a gente vai disseminando aquilo que realmente tem sentido e é aderente à nossa prática, tanto profissional enquanto servidores da educação, assim como também para a nossa vida pessoal. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não somente é para nossas atividades profissionais, mas para nossa vida pessoal também. É um conhecimento indispensável para nós, enquanto pais, enquanto filhos, enquanto irmãos, de todos os que estão envolvidos no nosso convívio social. Tá? Então, assim, é um momento muito importante para a secretaria, é um momento em que nós vamos entender um pouquinho e vamos nos colocar
cada um de nós, cada servidor, nós vamos nos colocar como um instrumento muito importante dentro desse processo. De todas as secretarias de um Estado, o órgão que tem o maior desafio, eu creio que seja a educação. Porque ainda que a saúde seja muito grande também, tenha braços largos no Estado todo, mas na educação nós temos os nossos alunos menores de idade, os nossos alunos que todo dia estão sendo alvos de assédio moral, assédio sexual, pedofilia e toda sorte de coisas ruins, né, que nós temos visto no dia a dia, na TV, nos noticiários e tudo mais. Então, assim, é muito importante, esse é um marco, assim, que vai modificar um pouco o nosso pensamento sobre a privacidade e qual é a nossa importância dentro desse processo, tá? Então, desejo, assim, sucesso a todos nós, que nós tenhamos um dia muito proveitoso, de muito aprendizado e que nós possamos realmente nos apropriar de todo o conhecimento que vai ser passado aqui para a gente, tá? Mais uma vez, muito obrigado e um feliz dia para todos nós. Bem, dando continuidade, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, dentro dos artigos dela, tem um que é um dos principais e que dá o início à LGPD, que é indicar o encarregado de dados, o DPO chamado, né? E esse encarregado de dados é ele que vos fala aqui, né? É o Amiraldo Tavares, que está aqui hoje, né? Trabalhando essa parte da LGPD. Estou muito feliz. A SEDUC fez um contrato com uma empresa de consultoria em Lei Geral de Proteção de Dados, tá? É um escritório de advocacia que trouxe vários palestrantes para dar início às nossas atividades de hoje. É importante também frisar que nas próximas semanas irão acontecer outras atividades referentes à Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? Iremos fazer um treinamento mais técnico, tá? Para setores específicos, para que a lei, né, ela possa estar, para que a SEDUC possa estar em conformidade, né, a partir de hoje, dentro da lei. Tá ok? Então, vou apresentar aqui o primeiro palestrante, tá? Que é o Dr. Paulo Feitosa, tá bom? Ele vai falar um pouco aí sobre LGPD. O tema da nossa palestra é sensibilização da LGPD na SEDUC, tá bom? Então, Dr. Paulo. Oi, gente, bom dia. Bom dia, professora Ana Maria, bom dia, Helder, bom dia, Amiraldo, e bom dia a todos vocês. Hoje é um marco não só para a gente, mas para a SEDUC também. Vocês já devem ter percebido que quando a gente fala em dado, as pessoas já pensam assim, hoje é um ativo valioso, hoje vale tanto quanto petróleo, talvez valha tanto quanto ouro, e a gente fica com várias dúvidas. Por que o dado é tão importante? Porque hoje, cada clique, cada compartilhamento, cada mensagem enviada, tudo que é trocado, tudo que é dado, ele revela muito mais do que imaginamos. Ele revela realmente quem nós somos. Ele revela nossas escolhas, os nossos hábitos, os nossos segredos e, quem sabe, até os nossos sonhos. E é aí que nasce a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela nasce para que nessa revolução da informática, essa revolução digital que vem ocorrendo, ela não venha atropelar, ela não venha desrespeitar a dignidade das pessoas. Afinal, por trás de cada dado na nossa sociedade, há sempre uma vida, uma identidade. Não é um simples código, não é um número numa planilha. E quando esse dado ele é manuseado de forma irresponsável, inadequada, em desrespeito ao regramento jurídico, não só o ser humano sofre, mas como toda a sociedade também sofre. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio com um único objetivo, é fazer com que nós, as empresas privadas e o governo venham entender que respeitar dados é respeitar pessoas. Deu para entender até aqui?
Então, nessa ideia, nesse contexto, o direito agora, o que ele se propõe? Ele se propõe a dar transparência, dar segurança a essas relações que vêm ocorrendo todo santo dia. Vamos lá. Por isso é tão importante esse momento de sensibilizar para depois implementar. Aqui no escritório, no Ribeiro e Feitosa Advogados, nossa missão é acreditar que o direito é a ponte reguladora e transformadora dessa revolução tecnológica e da sociedade. Por isso a gente acredita que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai muito além da técnica, porque por trás de cada dado há sempre uma história. Há uma voz que precisa ser respeitada e precisa ser garantida no imerso naquele caldeirão de dados. Por isso, tenham certeza que hoje o escritório ele possui certificações nacionais e internacionais, razão pela qual hoje a gente garante e traz essa confiança para vocês que nós, juntamente com a equipe do Helder e do Amiraldo, seremos o escudo, a última trincheira de proteção de dados. E eu queria apresentar algumas pessoas para vocês que vão fazer com que hoje essa sensibilização ocorra. Queria chamar a Taina. Queria chamar a Taina, gestora de projetos do escritório. Eu queria chamar a Sadna. Queria chamar a Roberta e a Carol, ambas certificadas, DPOs também. Queria chamar a Diana, indispensável para a equipe, extremamente técnica. E o nosso multitarefas, o Henrique. Além de chamar o Matheus, advogado, Lucimar, advogada, com foco em direitos humanos, e o Fernando Feitosa. Gente, chegou o dia mais importante da história da SEDUC junto com a LGPD, porque hoje a gente vai promover o primeiro passo de uma transformação contracultural. Chegou a hora, vamos nessa. Passa o vídeo institucional. Dados são valiosos. Proteger é essencial. O Ribeiro e Feitosa Advogados é pioneiro em LGPD e compliance, orientando empresas e instituições públicas a operarem com ética, segurança e governança responsável. Revisamos processos, mitigamos riscos e capacitamos equipes para o uso das informações. Conformidade hoje, segurança amanhã, sustentabilidade sempre. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Sadna e eu vou entrar um pouquinho aqui no assunto com vocês sobre LGPD. E antes de eu entrar de fato no que é LGPD, queria saber de vocês, quem é que costuma fazer aquelas compras na Amazon? Levante sua mão assim, na Amazon, na Shein. As mulheres são as primeiras a levantar, né? Na Shein. Mas homens, vocês também. Quando você assina o Globoplay, quando você assina aqueles videogames, Xbox, tudo isso tem ali algo muito, muito valioso. Os seus dados. O seu nome, o seu CPF, às vezes seu endereço, o seu telefone. O que você gosta, o que você não gosta. Eu acredito que a maioria aqui possui Instagram, Facebook. E essas redes sociais, elas são as maiores, se não as principais, consumidoras de dados. Como assim consumidoras? Elas se alimentam dos nossos dados. Isso são dados, isso são questões que nós damos a elas essa oportunidade. Eu estou grávida e eu fui fazer o enxoval da minha filha e alguém falou para mim bem assim, Sadna, vai na Temu, tem coisas muito baratinhas. E tem coisa até de graça. Eu falei, cara, de graça, né? Quem é mãe, quem é pai, sabe que as coisas estão absurdamente caras, né? Aí eu peguei, beleza. Vou lá dar uma olhadinha. Menina, é um negócio de roleta que gira, tu ganha tanto crédito, e é crédito, e crédito, e crédito. E aí eu conversando com uns amigos, inclusive com o próprio Nando, eu falei, cara, eu ganhei
tanta coisa na Temu. Ai, quanto é que tu pagou? Eu falei, quase nada. Quase nada. E aí, conversando, eu descobri que a Temu, vocês já ouviram falar da Temu? É que nem a Shein. A Temu está sendo processada em inúmeros locais, países, porque ela está vendendo os nossos dados. Ela não pega o meu dinheiro no meu cartão de crédito. Eu sou o dinheiro para ela, no caso. Então, LGPD, ela é a lei que regula exatamente essa exposição, esse uso do dado. A gente tem um matemático que ele fala que hoje o maior produto são os dados. E as empresas, elas buscam isso, elas buscam descobrir qual é o seu gosto, se você quer ir para a Europa ou para a Disney, se você quer ir em Fortaleza, aí as passagens começam a aparecer no seu Instagram. Tudo isso porque os dados são valiosos e a gente costuma dar eles sem problema nenhum. Quando você vai na farmácia, quando você vai fazer uma compra, me dá teu CPF para caso tu queira trocar. Não necessita. Não necessita. Poxa, é um descontinho. Tu quer um desconto? É só tu me dar teu CPF. Eu já dei inúmeras vezes o meu CPF com o intuito do desconto. Mas depois a gente se pergunta, para quê? Por que eles estão querendo isso? É tanta informação que não se cabe. É como se nós fôssemos, na verdade, nós somos um produto tão forte para eles, porque é daí que vem a venda deles. É como eles se atualizam no mundo. E as maiores empresas, os faturamentos delas são do tratamento indireto de dados. Além, os dados, eles, como eu já falei para vocês, eles revelam personalidades, tendências e, principalmente, os comportamentos e hábitos de consumo. Quem nós somos, o que gostamos, esses são os nossos dados. Eu trouxe aqui para vocês um mapa, eu não sei se todo mundo vai conseguir visualizar. Esse mapa ele mostra como é que está a questão da proteção de dados ao redor do mundo. E, lógico, os Estados Unidos ali, ele tem uma forte proteção nesse sentido, mas aqui estamos nós, o Brasil. Nós estamos muito, muito abaixo. Nós somos moderados. E é para isso que a LGPD vem. É a Lei Geral de Proteção de Dados que vem regulamentar toda essa questão dos dados utilizados e como eles vão ser utilizados. Eu costumo dizer, e estudando um pouquinho, que o petróleo é algo muito importante. E hoje, os nossos dados são petróleo. É totalmente petróleo. Só que a LGPD, ela é aquela lei que vai regular a extração do petróleo, para que ele seja utilizado de maneira ética, de maneira moral, de maneira correta, para que não seja uma bagunça, como aconteceu no rombo do INSS, como acontece direto aí pelos acessos do Facebook, e como acontece diariamente nas nossas vidas. Bom, pessoal, me chamo Roberta e falar um pouco sobre a abrangência e a aplicabilidade da LGPD. De início, a gente já tem que entender que a LGPD ela se aplica tanto no meio físico quanto no meio digital. E isso quer dizer que aquele dado que está naquele documento, que está na sua gaveta, que está na impressora, que está naquele armário que a gente nem abre, é um dado pessoal abarcado pela LGPD. Mas também aqueles dados no ambiente virtual. Então, um portal de notas do aluno contém dados pessoais que precisam ser abarcados pela LGPD. Então, todos esses dados, independente de onde eles estão, eles são abarcados pela LGPD. Dito isso, a quem se aplica? Hoje a LGPD ela se aplica a pessoas jurídicas de direito público, que no caso a SEDUC, pessoas jurídicas de direito privado e aqueles profissionais autônomos, CPF mesmo, que tratam os dados pessoais para fins econômicos. Todas essas pessoas precisam estar adequadas à LGPD. Mas a lei ela traz algumas exceções. Então, a pessoa natural que utiliza aquele tipo de dado para fins meramente particulares e não econômicos, essas pessoas não precisam se adequar à LGPD. Porém, as outras pessoas, como a SEDUC, precisam. Então, é por isso que é importante essa sensibilização hoje, para que todos vocês estejam cientes da importância de entender a importância desse dado, desse tratamento correto e adequado.
Tá? Tem outras também exceções que a lei traz, como o uso de dados para fins jornalísticos, acadêmicos, estatísticos. A lei não se aplica. Mas o que são dados pessoais? A gente ouve muito falar hoje sobre dados pessoais, dados são um novo petróleo, LGPD, mas a gente sequer sabe o conceito. A lei ela vem trazendo um conceito de que dados pessoais são informações em que eu consigo identificar ou eu identifico uma pessoa. Então, o nome, o CPF, o RG, o endereço, todos esses dados são dados pessoais. Como a lei classifica que são dados que eu consigo identificar ou que eu identifico direto, existem os dados pessoais diretos, que são aqueles que de cara eu consigo identificar. Então, eu vejo uma foto da Roberta, eu sei que aquela é Roberta. Então, isso é um dado pessoal direto. Mas existem dados em que eu não consigo identificar direto. Por exemplo, a placa de um carro, que é um dado pessoal. Se eu olhar a placa do carro, eu não consigo identificar que aquele carro é da Roberta. Mas se eu for a um sistema e tiver acesso a outras informações complementares, eu consigo identificar que aquele carro é o carro dela. E isso é um dado pessoal indireto. Mas a lei traz também um outro conceito de dados pessoais, os dados pessoais sensíveis. E como o próprio nome já diz, é um dado pessoal que precisa de mais cuidado. E aqui na SEDUC a gente lida muito com esses dados, eu tenho certeza. Né? A lei ela traz um rol do que seria caracterizado esse dado pessoal sensível. Né? Então a gente tem origem racial, convicção religiosa, opinião política. Então, todos esses dados, vocês precisam ter um cuidado maior na hora do tratamento deles. Né? Vou dar um exemplo aqui para vocês de dados pessoais sensíveis que eu tenho certeza que algum de vocês já lidou em algum momento no trabalho. Um laudo médico de um aluno. Então, a gente tem ali um diagnóstico de, por exemplo, TDAH. Isso é um dado pessoal super sensível porque ele revela a saúde daquela pessoa. Então, todos esses dados eles são considerados sensíveis não é à toa. É porque eles revelam a intimidade daquela pessoa, a vida íntima dela. E isso pode ser alvo de discriminação e preconceito. Então, a lei ela protege mais esses dados porque eles realmente precisam dessa proteção a mais. Né? Então, um outro exemplo que eu posso dar para vocês é uma declaração de um aluno que não pode comparecer àquela prova naquele dia específico por conta da religião dele. A religião dele não permite. Essa declaração com essas informações pessoais desse aluno é um dado pessoal sensível. E muitas das vezes a gente está lidando com esses dados ali no dia a dia, a gente nem imagina, né? Que é um dado super sensível, que a gente tem que ter muita cautela com esse dado na hora de tratar ele. Mas eu falei várias vezes, tratamento de dados pessoais. Tratamento de dados pessoais significa tudo o que eu faço com o dado. Eu costumo dizer que a gente olhou para o dado, a gente já está tratando ele, porque absolutamente tudo que a gente faz, desde o momento que o dado chega até o momento que o dado sai, é um tratamento de dados pessoais. Então, a lei ela vem trazendo verbos, né? Então, produzir, recepcionar, classificar, transmitir, coletar, eliminar, compartilhar, tudo é tratamento de dados pessoais. Então, todos nós estamos a todo momento tratando dados pessoais. E, por mais bobo que seja, é um tratamento. Por exemplo, se eu saio da minha sala da controladoria e trago comigo uma pasta com inúmeros documentos e vou ali para a sala do escritório de processos, eu imagino que não tem nada de mais nisso, né? Mas eu estou levando aquele dado. Então, eu estou transmitindo aquele dado, transferindo aquele dado, eu estou tratando aquele dado e eu preciso ter um cuidado para isso não cair em mãos erradas, para que outra pessoa que não possa ter acesso tenha acesso àquele dado. Então, esse cuidado é necessário e, por isso, a importância dessa sensibilização, para que vocês entendam os conceitos, os motivos pelos quais essa consultoria é muito importante para vocês. E eu vou explicar agora para vocês os envolvidos nesse tratamento. Aqui é todo o ecossistema do tratamento de dados, todos os envolvidos. Né? Inicialmente, a gente tem aqui o titular de dados. O titular é o dono do dado. Eu me chamo Roberta e Roberta é um dado meu. Então, eu sou titular desse dado. Tá? Então, a gente tem exemplos aqui, ó, cidadãos, servidores, terceirizados. Todas aquelas pessoas que estão no ecossistema da SEDUC são titulares de dados. Tá? Ali a gente tem a figura do controlador, que é a SEDUC. A SEDUC é responsável por direcionar em como esse dado vai ser tratado. Então, por que a maior interessada em que vocês estejam sensibilizados é a SEDUC? Porque ela é a maior responsável pelo tratamento adequado desse dado. Então, qualquer tipo de mau uso desses dados vai cair uma responsabilidade sobre a SEDUC, que é a controladora desse dado. Em seguida, a gente tem um operador. O operador ele faz o operacional. Ele recebe ordens do controlador para tratar aquele dado. E aí a gente trouxe aqui o exemplo do contador ou empresa de TI. São as pessoas que vão funcionalizar aquele dado, mas sempre a ordem do controlador. E por isso a responsabilidade maior é a do controlador. Tá? Então, a SEDUC está muito interessada em que vocês estejam realmente sensibilizados com a LGPD, porque ela é a maior responsável caso haja ali um tratamento inadequado.
Logo abaixo a gente tem a ANPD. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela que é a autoridade responsável por fiscalizar a aplicação da LGPD. Então, é ela que vai notificar, é ela que vai multar, é ela que vai verificar se a SEDUC tem ali um DPO nomeado, se ela tem uma política de privacidade, se ela está realmente cumprindo a lei como deve cumprir. E aqui a gente tem a figura, por último, mas não menos importante, do encarregado de dados, que é o DPO. O DPO, além de outras responsabilidades que ele tem já na lei, ele também é responsável por trazer essa cultura de boas práticas para todos vocês. E hoje a gente já tem um DPO nomeado, que é o Amiraldo, que ele se apresentou anteriormente aqui. E o Amiraldo é essa pessoa, ela é essa figura que vai auxiliar a consultoria e todos vocês nessas boas práticas. Mas, além disso, o Amiraldo ele é responsável, ele é a ponte de comunicação entre o titular de dados e a ANPD. Então, ele tem aquela visão técnica acerca da Lei Geral de Proteção de Dados e vai servir de ponte de comunicação ali entre a ANPD e o titular de dados. E ele também fica em contato com o controlador, que é a SEDUC. Muito obrigada. Bom dia, gente. Eu sou a Carol e agora a gente vai falar sobre uma parte muito importante da LGPD, que são os princípios. Assim como em casa que nós temos regras de convivência, na LGPD também nós temos regras básicas de como tratar esses dados. E essas regras são chamadas de princípios. Bom, aqui eu trouxe os principais para vocês e a gente vai pontuar um a um, bem basicamente, só para vocês terem uma noção do que abarca cada princípio desse. O princípio da boa-fé, ele vai tratar que os dados, eles têm que ser claros, eles têm que ser transparentes. E a utilização desse dado, ela tem também que ser feita de forma clara e transparente. Ou seja, vamos colocar aqui no contexto da escola. Quando a gente solicita os dados dos alunos, dos pais dos alunos, para fazer a matrícula, por exemplo, eu só preciso daqueles dados para fazer o quê? A matrícula. Eu não posso utilizar esses dados e, sei lá, mandar uma propaganda para eles, fazer uma lista de transmissão da minha lojinha. Não, isso não pode acontecer. E aqui, caso aconteça, nós estaremos violando o princípio da boa-fé. Além disso, na LGPD, nós temos também o princípio da finalidade e a adequação. O próprio nome já dá uma ideia do que pode ser. Finalidade é, eu tenho que tratar o dado com um objetivo claro. E a adequação tem que estar relacionado ao dado, o tratamento dele tem que estar ligado a um objetivo. Então, tem que ter essa relação. Por exemplo, eu não posso pegar o comprovante de residência do aluno e utilizar ele para um outro fim que não seja a matrícula, que não seja para organizar o transporte escolar, por exemplo. Então, tudo isso está aqui dentro desse princípio. Princípio da necessidade, o próprio nome também já dá uma ideia do que seja. Eu só vou tratar os dados necessários para aquele meu fim, para aquela minha finalidade. Eu não posso ter nada além disso. Eu não posso chegar lá na hora da matrícula do aluno e solicitar, mas você votou em quem? Qual é a sua religião? Nada disso é importante para eu fazer a matrícula do aluno. Então, realmente, eu estaria violando aí o princípio da necessidade. Bom, livre acesso e transparência, a LGPD é bem clara quando ela traz que tudo relacionado ao tratamento de dados tem que ser uma coisa muito clara, muito transparente. Eu não posso trazer muito juridiquês, eu não posso enrolar muito na hora de falar. Realmente tem que ser uma informação de fácil acesso, uma informação que todos consigam compreender. Então, aqui nós estamos falando que o tratamento de dados ele tem que agir de forma transparente e também tem que estar acessível para todo mundo. Por exemplo, no site, hoje em dia, se vocês não sabem, lá no site da SEDUC, nós conseguimos observar quem é o encarregado de dados, quais são as boas práticas que a SEDUC adota, tudo isso está no site da SEDUC, ou seja, nós temos um livre acesso. Além disso, nós temos a segurança e a prevenção, que os dados eles têm que ser tratados de forma segura, justamente para prevenir exposição indevida, porque como a doutora Roberta falou aqui, nós estamos diante de dados sensíveis, dados de alunos e adolescentes, crianças, são dados sensíveis. Por quê? Uma vez que esses dados estejam expostos aí, nós estamos tratando de impactos super sérios. Vocês sabem, na sala de aula, quando a gente divulga certas informações, a gente pode estar violando
violando esses princípios e também causando uma certa discriminação, que é o próximo princípio ali também. O que é o princípio da não discriminação? É utilizar aquele dado como uma forma de discriminar, como uma forma de excluir certo aluno, certa pessoa. Então, caso você esteja fazendo isso, caso isso ocorra, nós estaremos violando o princípio da não discriminação. Além disso, nós temos o princípio aqui, voltando, da qualidade de dados. O que significa a qualidade de dados? Os dados dos alunos, eles têm que estar de forma correta, eles têm que estar lá de acordo com a realidade. Não adianta eu colocar um endereço que não corresponde ao endereço do aluno, um telefone que não corresponde ao telefone do pai. Por quê? Porque na hora que eu precisar ligar para o pai para falar, olha, teu filho está com febre, eu não vou conseguir ter esse acesso, porque o dado vai estar errado lá. Então, esse princípio da qualidade de dados é muito importante. As informações têm que estar corretas e de acordo com a realidade, porque todo mundo que for precisar acessar vai necessitar que aqueles dados estejam corretos. E responsabilização e prestação de contas. É um pouco grande isso daqui, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu estou lá na escola e todos os meus dados de professores, alunos, notas, está tudo planilhado. Coloquei lá numa planilha no Excel, assisti um vídeo, um tutorial no YouTube para saber como mexe no Excel. Fiz uma planilha, estou me achando porque a minha planilha lá está top. Mas essa planilha está na área de trabalho. Do computador da secretária, do computador do diretor, do computador do pedagogo. E qualquer pessoa pode ter acesso. Vocês acham que isso é uma forma segura de armazenar os dados? Não, porque qualquer pessoa pode entrar naquela planilha e coletar aqueles dados. Então, o princípio da responsabilização e prestação de contas é justamente isso. É eu prestar contas de que eu estou tratando o teu dado, o dado do aluno, de uma forma correta, de uma forma segura. Aquela planilha deveria estar numa pasta segura, com acesso restrito. Bora colocar ali no Drive, só quem tem acesso é o diretor, só quem tem acesso é quem realmente precisa ter acesso. Quem vai fazer daqueles dados, vai utilizar daqueles dados para o seu determinado fim mesmo. Então, aqui nós temos os princípios. Esses princípios, gente, eles vão nortear a atividade de vocês. Nós estamos aqui, como eu falei, tratando de dados de alunos, dados sensíveis. E esses princípios têm que nortear o tratamento desses dados. Eles têm que ser utilizados sempre no dia a dia, de forma que a gente esteja tratando eles de forma transparente, de forma segura, porque nós estamos aqui falando, como eu disse, de dados sensíveis. E aí também agora a gente entra num outro tópico, que agora é direcionado para a educação, para o setor público. Como é que é a aplicação da LGPD no setor público? Como é que eu vou aplicar essa lei no setor público? Bom, a aplicação de qualquer legislação, imagine aí, qualquer lei que vocês imaginarem, ela se aplica ao setor público quando ela tem uma finalidade pública, ou seja, quando ela existe e ela é aplicada para a execução de uma política pública. Então, ela existe justamente para isso, porque tem um interesse público ali envolvido, né? Então, ela é embasada, ela é fundamentada com base no interesse público. Além disso, gente, a LGPD, ela é aplicada devido à existência de uma lei. Nós temos a lei da LGPD, então ela é aplicada devido a esse fim. Então, quando, por exemplo, uma pessoa chega comigo e fala, digamos que eu sou diretora de uma escola, Carol, por que tu vai precisar desse meu dado? Como é que tu está tratando esse meu dado? E por que você está utilizando do meu dado? Eu estou tratando porque está na lei. Eu não posso responder assim para você. Eu não posso dar esse tipo de resposta. Por quê? Por mais que esteja na lei, eu tenho que indicar para você, olha, qual é a lei, como eu estou tratando isso. Eu tenho que ser muito transparente com você de como aquele dado está sendo tratado. E isso vai entrar justamente aqui, nas atribuições legais do serviço público. Todos nós sabemos, como servidores públicos, que o princípio da transparência norteia o trabalho no setor público. Então, isso aqui também é muito importante. Além disso, gente, no setor público existem algumas condições que a LGPD deve seguir, que basicamente é o que a gente já falou também. Como, por exemplo, eu tenho que informar para vocês quais são o tratamento de dados ele está sendo realizado. Ele está sendo realizado para fins de matrícula, está sendo realizado para fins de lançamento de notas. Então, aqui eu tenho que deixar claro para vocês quais são as hipóteses que eu estou fazendo aquele tratamento. Eu tenho que dizer por que eu estou fazendo aquilo. Além disso, como eu expliquei
para vocês, eu tenho que ser muito clara, eu tenho que ser muito transparente a respeito da finalidade do tratamento daquele dado. Eu não posso simplesmente, como eu acabei de falar, responder para vocês que eu estou tratando o dado porque está na lei. Não, não é assim que funciona. Eu tenho que ser transparente e clara com vocês. E, por fim, como a doutora Roberta também já mencionou aqui, nós temos que indicar um encarregado de dados. Ai, que nome estranho, encarregado de dados. O que é isso? O que é DPO, DPO? Enfim, esse encarregado de dados, gente, ele é a pessoa que o órgão indica para ser o responsável pela adequação da LGPD naquele setor, naquele órgão. E aqui, como vocês já conheceram, é o Amiraldo, e ele é o responsável por tirar dúvidas, apresentar soluções, verificar se a LGPD ela está sendo aplicada de uma forma adequada. Então, tudo isso são atividades atribuídas ao DPO, que é o Amiraldo. Lá no site da SEDUC, vocês vão poder observar, e aí no panfleto também de vocês, tem o e-mail e o telefone. Quando vocês observarem que algum desses princípios estão sendo violados, ou então que está tendo um tratamento indevido de dados, vocês têm a capacidade e até a obrigação de fazer essa denúncia, esse reporte, através desses canais de comunicação que está aí para vocês. Tem também no site da SEDUC, caso vocês depois percam o papel, vocês conseguem acessar por lá. Então, gente, eu quero que vocês entendam que, por mais que seja uma lei, a gente já fica com aquela ideia de que é uma lei, meu Deus. Não. A LGPD ela não é um bicho de 7 cabeças. Pensem nisso. Ela veio para ajudar, para auxiliar. Ela veio para trazer mais cuidado no tratamento de dados de um público muito sensível, que são os alunos, que são crianças e adolescentes. Então, ela veio para trazer mais cuidado, mais transparência e mais respeito nesse tratamento de dados. E conforme for passando aqui a nossa apresentação, vocês vão observar que cuidar de dados, gente, também é cuidar de pessoas. Vocês já observaram na mídia o quão prejudicial é a exposição de um dado pessoal seu. Então, imagina isso para uma criança. A proporção é muito maior. Então, por isso que vocês têm um compromisso legal, um compromisso ético de fazer esse tratamento de forma segura, tá bom? Então, eu vou passar agora aqui a fala para Diana, nossa colega, que vai trazer aqui sobre as sanções. Porque o que acontece quando a gente descumpre esses princípios? Obrigada. Eu não vou passar nada, não. Oi, bom dia a todos. Alguns eu já conheço, que a gente já deu uma passada em alguns setores. Então, eu vou falar sobre uma das partes mais relevantes da lei, que é a parte de sanções administrativas que são aplicadas ao poder público. Então, para trazer uma certa... para vocês terem uma noção melhor sobre como que é aplicada essa sanção, vou trazer um caso prático, para ser algo mais palpável, mais tangível. Digamos que a SEDUC tenha um vazamento de dados. Claro que isso é um caso totalmente hipotético, porque o Helder e o Amiraldo jamais permitiriam que isso acontecesse, mas digamos que hoje teve um vazamento de dados. O que a gente deveria fazer? Nessa situação, a SEDUC ela iria entrar em contato com a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizador da aplicação da lei. E nessa situação, poderia acarretar sérios problemas de imagem a SEDUC. E vamos agora tratar sobre as sanções administrativas. Sabe tudo aquilo que eu falei para vocês? Em caso de violações desses princípios, caso realmente tenha um tratamento indevido, nós vamos entrar nas sanções, que é aí que o negócio pega. Vocês sabem como funciona. E aqui as sanções, elas começam desde do menor, né, do menor impacto, até o maior impacto. O menor impacto vai ser uma advertência. A gente vai chamar aquele colaborador, aquele servidor, aquele professor, para justamente, olha, vamos lá, o que aconteceu aqui? Por que você deu o seu telefone para mandar bom dia lá no grupo? Algo nesse sentido. Claro que não seria isso, mas só para trazer um exemplo para vocês. Depois, gente, uma coisa muito importante, novamente, que eu trago para vocês é a questão da transparência, que é a publicização da infração. Eu tenho que deixar claro para aquele titular de dados, para aquele aluno, para aquele pai, o que aconteceu com aquela pessoa que fez aquele tratamento indevido.
Como foi realizado? Olha, eu fiz esse registro aqui na ata, eu abri lá o livro de ocorrências, eu fiz o registro. Então, dá publicização a essa infração e falar, olha, ele foi advertido, nós passamos aqui uma palestra de sensibilização para ele, que ele entendesse que aquele tratamento de dados que ele fez foi errado, violou os princípios da LGPD. Além disso, nós temos outras sanções, o bloqueio e a eliminação. Isso aqui está voltado aos dados. Por exemplo, a SEDUC, ela utiliza os dados dos alunos, por exemplo, para fazer matrícula. Vocês imaginem a hipótese de ela estar bloqueada para fazer a matrícula dos alunos por conta de uma denúncia da ANPD. A Autoridade Nacional de Proteção dos Dados chegou lá e falou, olha, SEDUC, eu estou observando que aqui no site de vocês não tem um encarregado de dados. Vamos ajeitar isso? Enquanto vocês não ajeitam isso, eu vou bloquear a matrícula dos alunos. Imagina o caos que isso ia ser. Então, para vocês terem noção do quão é importante a gente seguir a LGPD. Além disso, a eliminação também, o nome já diz. Nós temos a suspensão parcial, que é justamente, SEDUC, eu vou fazer o seguinte, eu vou suspender aqui o teu acesso ao site enquanto você não regularizar a situação do encarregado de dados. Além disso, nós temos a suspensão do exercício da atividade e também a proibição total ou parcial das atividades. Então, gente, é muito importante que vocês entendam que não é só uma lei que está lá, uma lei que está surgindo agora, uma lei que, eu não posso dar meu CPF na drogaria, eu não posso cadastrar o nome do meu pet e o nome da minha mãe, colocar a senha 1234. Não, não é só isso. Existem realmente sanções que devem ser observadas para caso haja violação à LGPD. Então, que fique muito claro para vocês que existe uma lei e existem consequências para o descumprimento dessa lei, tá bom? Não é para dar medo, não é para ficar, ai meu Deus, não posso mais dar meu CPF na Drogazil. Não, não é isso. É só para vocês realmente observarem que existem princípios e diretrizes a serem seguidos, tá bom? Vou passar agora a fala aqui para o Henrique, que ele vai entrar aqui na parte mais tecnológica da informática, o cara da TI. Deu problema na impressora? Não. Impressora não. Daqui a pouco estão pedindo para eu ajeitar ar-condicionado, né? Bom dia, pessoal, tudo bom? Meu nome é Henrique, faço parte da equipe, sou da parte de TI, analista de cibersegurança. Gente, primeira vez que eu pego uma turma tão grande. Muito obrigado por vocês estarem presentes aqui. Vou falar aqui dos princípios, os principais riscos. O que acontece? Vou falar agora sobre as sanções. Realmente, é muito pior para um órgão ser visto como não ter aquela adequação correta do que para uma empresa privada pagar aqueles milhões. Porque é muito mais fácil pagar do que ter um nome sujo. Então, alguns riscos que é bem importante falar, que é incidente de segurança. Não só segurança digital, segurança física. É algo muito importante tomar cuidado com tudo que você deixa em cima da mesa, tudo que você faz no seu celular, nas redes sociais. Um caso recente, uma funcionária simplesmente tirou aquela foto. Hoje é dia. Atrás tinha uma planilha financeira com todos os dados dos funcionários, com todos os salários do funcionário. Imagina a situação. Olha, aquele dali recebe mais que eu. Que isso? É chato. Improbidade administrativa. Gente, cada risco ignorado vira uma consequência séria não só para o órgão, mas sim para vocês. O órgão está aqui para ensinar, deixar vocês conscientes do que é proteção de dados. Então, por favor, vamos tomar cuidado com todos os post-it deixados no monitor, a senha deixada embaixo do teclado. Não façam isso. Uso indevido de dados pessoais. Os dados pessoais é muito importante. Olha aí, muita gente se identificou com isso, né? É muito importante tomar cuidado com os dados pessoais, gente. Porque o que acontece?
Hoje, como foi falado, os dados pessoais é o novo petróleo. Se vocês não pagam com dinheiro, vocês vão pagar com seus dados. E isso, hoje em dia, é muito perigoso. E o famoso PAD, o Processo Administrativo Disciplinar. Mas tá bom, vou parar por aqui, que muitos já devem estar dormindo, tão cansados de falar. Então eu vou rodar um vídeo para vocês verem como é que é. Como é que ela... Prestem bastante atenção nesse vídeo. Dag Fien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Zo, hè. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4... De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison rouge, balcon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9, 7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Antes de ir para o próximo vídeo, eu sei que vocês, todo mundo entendeu o francês dele falando e o inglês que estava escrito na legenda, né? Todo mundo entendeu, né? Então, vocês viram que pelas redes sociais ele conseguiu o quê? O número da conta bancária, o número do cartão, ele conseguiu uma possível senha. Gente, uma senha é muito perigosa. Se tu colocar 1, 2, 3, 4, que hoje é a mais utilizada ainda, infelizmente, tu derruba isso em menos de 10 segundos. Agora, coloca uma senha, 12 caracteres, maiúsculo, minúsculo, bota uns caracteres especiais, coisas que muito não gostam, isso daí vai demorar uns 4 ou 5 anos. O criminoso cibernético, ele cansa e vai para a próxima vítima, que é mais fácil. Então, bora dificultar a vida deles, não postando tudo nas redes sociais, deixando mais discreto as coisas que vocês postam. Não precisa postar tudo. Com uma simples foto, eu consigo identificar onde a pessoa mora, aonde a pessoa passa o dia dela, consigo mapear o ciclo de processos, onde é que ela anda por dia, com uma simples foto. E imagina com a rede social. Então, podemos ir para o próximo vídeo, por favor.
hoje, o golpe de phishing é o mais utilizado ultimamente. E a gente vê que é besteira, é coisas que, de repente, a gente cai por estelionatários digitais. E isso é uma coisa que é feita por quem não é só que não presta atenção, mas vamos lá. O cara acorda 6 horas da manhã para vir trabalhar. Passa um dia de trabalho daquele jeito, maravilhoso, com um monte de pressão na cabeça. Do nada, no meio do expediente, chega um e-mail desse no banco. Geralmente não se presta atenção nisso. E o que é feito? Responde tudo aquele questionário que eles mandam. Porque ele quis saber a banda, porque ele quis saber o tênis, porque ele quis saber as coisas favoritas da pessoa. Porque se no final ele não colocasse a senha, ele ia gerar um banco de dados para tentar burlar a tua senha por força bruta, que é um outro tipo de ataque, que é uma outra coisa que eu vou falar no treinamento, que virá. Pode passar, por favor. Peraí. Ah, tá, foi mal. Desculpa, gente. O que podemos fazer? Precisamos garantir que os dados pessoais sejam tratados de maneira responsável, segura e ética. Hoje, a SEAD trata dados pessoais, mas de quem? Desculpa ser do quem? Trata dados pessoais, mas de quem? Cidadãos, servidores e terceirizados. Todos esse banco de dados está aqui com vocês. Então, é bom ter sempre a responsabilidade, sempre manter seguro por onde vocês estão com esses dados em mãos, estão com esses dados na máquina de vocês, e ter ética referente a esses dados. As boas práticas. Como eu falei para vocês, manter a mesa de trabalho sem documentos, dando sopa, ou senha de acesso por TIT na tela. Eu, visitando uma empresa, eu só andando ali na contabilidade e no financeiro, vi 4 post-it assim, com números de banco, com números da conta, com números da senha do computador, com números de todos os telefones de gerentes. Se eu pego esses dados, eu fazia muita coisa. Mas tentem não usar post-it para isso, gente. Eu sei que é fácil, eu sei que a senha é muito longa, vou botar aqui debaixo do teclado. Não façam isso, pelo amor de Deus. Utilizar senhas fortes. Eu sei que tem muita gente... Eu esqueço senha demais. Por isso que eu tenho um banco de senhas. Eu sempre recomendo, usem um cofre de senhas. Henrique, o que é o cofre de senhas? O cofre de senhas é o seguinte: tu decora uma senha forte, lógico, não é 123, não é senha @123, não, é uma senha forte. Enquanto as outras suas senhas vão estar lá dentro. Eu não tenho cabeça para gerar senha. Ele gera para você. Ele não é seguro. Para tu entrar num cofre de senha, tu pode acessar o sistema, mas para a pessoa conseguir suas senhas é muito mais difícil. Então, vocês acham que é mais fácil um post-it no computador debaixo do teclado ou um cofre de senha? Pois é. Descartar corretamente documentos pessoais. Muitos aqui já ouviram falar da Lava Jato. Um delegado na época, um policial, um agente, eles conseguiram documentações fazendo o quê? Indo no lixo. Em cada lixo daquele dali, eles viram que eles não trituraram corretamente, eles simplesmente usaram aquele triturador que deixa só aquele fio do papel. Eles simplesmente pegaram aquilo tudo e juntaram que nem um quebra-cabeça. E aí conseguiram provas suficientes para dar andamento na Lava Jato. A Lava Jato, a Polícia Federal, tal. Um hacker. Tem um filme chamado Invasores. Se vocês derem uma olhada, o cara simplesmente vai no cesto de lixo, pega uma nota fiscal, vai no estabelecimento e pede um donut que ele não pagou. Simplesmente o gerente foi lá, viu que estava tendo transtorno e deu para o cara, de graça.
Já pensou uma coisa dessa? Agora, bora sair da ficção. Um hacker nos Estados Unidos, simplesmente por meio de lixo, ele conseguiu pegar 45 contas bancárias, simplesmente porque o pessoal gostava de jogar aqueles comprovantes no lixo. Simplesmente isso. E antigamente não era pseudo-anonimizado. Na verdade, não era anonimizado aquilo. Então não tinha o XX, não. Tinha o número completo, tanto do cartão quanto da agência. Só não tinha senha. Mas como eu falei para vocês, a senha é o mais fácil de quebrar. Não utilizar e-mail corporativo para fins pessoais. Pessoal que usa senha para cadastrar, geralmente num curso. Sabe se esse curso realmente é 100% legítimo? Sabe se esse curso realmente está mandando para vocês o verdadeiro material? Ou tem alguma pessoa infiltrada por trás fazendo... Gente, o que eu vou falar aqui para vocês vai dar medo, mas é algo para vocês ficarem atentos. Porque um PDF normal, que vocês acham que pode ser normal, pode ter um vírus atrás, pode ter um programinha atrás que consiga pegar os seus dados, consegue também printar sua tela, consegue puxar os dados que você está navegando. Então, tenham cuidado sempre com usar e-mail corporativo para fins pessoais. Use sempre os de vocês, os computadores de vocês para isso. Não os computadores da Seduc para fins pessoais. Verificar esses sites, links. Esse daí é meio complicado. Por quê? Bora lá. Qual é o site da Seduc? É seduc.am.gov.br. Se de repente aparece para vocês seduc.gov.am.go.br, vocês vão conseguir identificar isso de imediato? Estou no trabalho lá, estou vendo rápido. Não tem como, gente. Então, assim, se entrou... mas está estranha essa página. Espera aí, deixa eu ver se o link está certo. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui. Não saem clicando. Observem bem a página principal. Vocês todo dia estão olhando para aquilo. Então, se aparecer qualquer coisa errada, qualquer coisa diferente, vocês vão achar estranho. Então, não faça que nem um bonequinho. Não sai clicando, não sai botando senha. Ao sair da mesa, bloqueie o computador. Lembrem disso. Iniciar L. Eu não sei se vocês sabem, o iniciar é o símbolozinho do Windows. Quando vocês levantarem da mesa de vocês, iniciar L. Ele vai bloquear a tela. Isso tu não precisa, vou sair rapidinho para beber uma água, eu vou deixar que ele bloqueia. É 5 minutos. Geralmente, em 5 minutos dá para fazer muita coisa. Então, levantou, iniciar L, pronto. É mais fácil. Cuidado ao compartilhar dados pessoais e de cidadãos pelo WhatsApp. Eu perdi a conta de quantos processos o Meta tem. E assim, falar com Zuckerberg é complicado. Então, é mais fácil o quê? Tomar cuidado ao mandar qualquer tipo de print, fotos, PDF via WhatsApp. Menos é mais. Não é o grupo de pagode. Menos é melhor. Vamos lá, a minimização deve estar na veia da Seduc. Minimizar sempre. Eu preciso nome, endereço. Preciso altura. Não precisa da altura. Preciso do peso? Não precisa do peso. Então, não, esse daqui não precisa. Preciso do nome do pai? Sim, aí eu preciso, aí puxa. Sempre trabalhar com o que realmente precisa. Não utilizar dados a mais. Coletar a menor quantidade possível de dados. Somente o necessário com relação à finalidade pretendida. Evitar a exposição das informações e sempre proteger os documentos físicos ou arquivos digitais que contenham dados pessoais. Esse último aqui, lembra da foto que eu falei, né? Tirar aquela fotinha no Instagram,
é hoje, acabando o expediente, cuidado com o que está atrás de você, pode ser um documento muito importante. E o próximo, vou deixar com a minha amiga Thay, por favor. Palmas para o Henrique, né? Tá certo eu ficar escondida se eu ficar desse lado. Tudo bem? Bom dia a todos. Como é que vocês estão? Cansativo? Depois de uma roda de conversas assim, espero que estejam tranquilos, porque a minha missão aqui agora é falar para vocês sobre qual é a realidade hoje da SEDUC acerca da proteção de dados pessoais. Hoje, a SEDUC, ela já nomeou o encarregado de dados pessoais, que é o Amiraldo, vocês conheceram hoje. O pessoal agora já sabe, né? Encarregado de dados da SEDUC, Amiraldo. E vocês podem acessar no próprio site da SEDUC, tem uma aba chamada Acesso à Informação, e lá tem uma subaba com os dados do encarregado de dados. Lá tem um e-mail, um contato específico para lidar com situações de titulares de dados pessoais. Vocês são titulares de dados pessoais, as crianças, os adolescentes que vocês lidam diariamente são titulares de dados pessoais. Então, todos os titulares de dados podem utilizar esse contato direto com o encarregado para tirar dúvidas. Se vocês precisarem de informações acerca dos seus próprios dados, de outras pessoas que vocês precisam acessar para o trabalho de vocês, vocês podem acionar o encarregado. Também é muito importante, o Henrique ele falou vários exemplos importantíssimos acerca de vazamento de dados. Toda e qualquer situação que houver um vazamento de dados pessoais deve ser comunicado ao encarregado, que ele vai fazer esse papel ali de comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como a doutora Roberta explicou anteriormente para vocês. E aí vocês vão ter acesso lá, que está disponível para todo mundo, essa portaria, a número 115, com a nomeação do encarregado. Além disso, nós estamos trabalhando juntamente com a SEDUC para a criação do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados. O comitê eu gosto muito de falar que eles são os embaixadores da adequação da LGPD dentro de uma instituição. Então, nós precisamos desse ponto de acesso para que a gente possa operar o nosso trabalho, nosso trabalho de assessoria, juntamente com essas pessoas que comporão este comitê. O comitê ele sempre é composto por um número ímpar de pessoas para também decidirem aquilo que é importante acerca da proteção de dados pessoais dos titulares da instituição também. Então, acredito eu que até a próxima semana nós já teremos uma portaria neste mesmo portal com a nomeação desse comitê. E, além disso, nessa mesma aba do portal, existe um guia orientativo. Então, tudo que nós falamos hoje, tudo que nós conversamos aqui com vocês, existe um guia orientativo que foi elaborado pela SEDUC e está disponível no site. Então, vocês podem ir lá, se vocês tiverem curiosidade de aprender mais a fundo alguns termos técnicos, algumas nomenclaturas e entender e se familiarizarem cada vez mais com a Lei Geral de Proteção de Dados, vocês podem acessar esse guia orientativo que está disponível para vocês. E também, se alguém que vocês conhecem tiverem dúvidas, vocês podem encaminhar o link. Olha, vou te mandar aqui esse link, esse guia está aqui bem completo para que vocês possam tomar conhecimento. Além disso, a SEDUC ela criou um núcleo de proteção de dados, o NPD, que a partir de hoje vocês todos tomarão conhecimento que é um espaço onde vocês podem tirar dúvidas, onde vocês podem pedir opiniões acerca de dados pessoais. Se vocês quiserem acessar informação de funcionários, acessar informação de alunos, de pais, e vocês estão com dúvidas se vocês podem acessar essas informações, aí vocês podem entrar em contato direto com o NPD, que hoje está sendo administrado pelo Amiraldo, pelo encarregado de dados pessoais, está compondo uma equipe para trabalhar juntamente com ele, mas nesse NPD eles emitem pareceres, eles orientam os servidores, eles direcionam os procedimentos, então eles vão te encaminhar para o setor adequado, se isso puder ser, para a assessoria jurídica, para o setor de RH, por exemplo. Então, hoje vocês têm esse espaço que vocês podem contar.
Além disso, foi falado aqui muito de forma completa sobre o que é a LGPD, qual é a função dela para a nossa sociedade, a importância, mas eu gostaria de ressaltar para vocês sobre o cuidado com os dados de crianças e adolescentes. Nós temos, desde a Constituição, da nossa Constituição Federal, desde 88, nós já temos toda uma estrutura de proteção às informações, ao direito da criança e do adolescente. Temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o nosso ordenamento jurídico, ele busca dar essa ênfase no cuidado dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. E a LGPD, ela também levou isso em consideração. Existe um capítulo específico para cuidar de informações de crianças e adolescentes. Então, como a gente está falando aqui com uma Secretaria de Educação, com pessoas que tratam diariamente com informações de crianças e adolescentes, nós achamos por bem reforçar para vocês os cuidados que devem ter. E eu trouxe aqui alguns pontos de alguns princípios que a Lei Geral de Proteção de Dados enfatiza para que nós tenhamos cuidado no tratamento dessas informações. E um deles é o princípio do melhor interesse. Acredito que a Carol mencionou sobre esse princípio, mas eu vou reforçar. O princípio do melhor interesse. Sempre que for observar algum documento, alguma autorização, alguma solicitação que envolva dados pessoais de crianças, deve-se observar o princípio do melhor interesse. Isso é o melhor interesse para essa criança e adolescente ou não? Se não for, você já pode descartar, já sabe que não está de acordo com a LGPD. Além disso, nós temos o consentimento dos pais e responsáveis. É claro que muitas informações de crianças, elas vêm junto com as informações de seus pais. Vocês precisam emitir uma autorização, vocês precisam solicitar alguma coisa, vocês solicitam aos pais. Mas, muitas vezes, esses documentos vêm cheios de campos ali para esses pais preencherem, que não são necessários, que são dados assim que vocês vão ali acumular na base de dados de vocês, que não fazem sentido para o que vocês precisam fazer, não são necessários. Então, por isso é importante observar que o consentimento dos pais leva em consideração a LGPD. Tem ali os campos que sejam estritamente necessários para o que vocês precisam operar. Além disso, a coleta mínima de dados, sempre observar o que é estritamente necessário. As informações, elas precisam ser muito claras e acessíveis. Não dá para vocês apenas pedirem dados sem explicar por que vocês estão pedindo. Ah, não, isso aqui é para preencher o cadastro. Isso aqui é para colocar no sistema. Não, isso não funciona. Tem que explicar para quê, qual é a finalidade disso. E, além disso, também tem a proibição de condicionar a participação a dados excessivos em jogos, aplicações. Por exemplo, para que essa criança ou esse adolescente possa participar dessas atividades, eu vou precisar coletar os dados de saúde, vou precisar coletar todo o histórico educacional, vou precisar coletar todas as informações de peso, tamanho. Se não for estritamente necessário para aquela atividade, não faz sentido nenhum vocês pedirem essas informações. Então, é importante levar em consideração isso. Então, boas práticas, transparência com os pais e alunos, educação digital responsável. Nós estamos vivendo em um tempo onde não existe mais controle no que está disponível por aí. E cabe a nós termos esse cuidado, né? Acredito que talvez vocês podem utilizar softwares, sistemas educacionais para ajudar vocês na operação de vocês no dia a dia, mas precisa ser observado se esses softwares, esses canais, eles coletam imagens de crianças, eles coletam os dados das crianças, como que eles tratam essas informações? Eles têm os devidos cuidados? Isso é algo que essa sensibilização e a nossa função aqui é colocar na mente de vocês essas perguntas, que vocês comecem a se perguntar, de fato, se vocês estão observando isso. E o último, segurança no armazenamento e uso dos dados. O Henrique trouxe um exemplo maravilhoso aí do post-it. Isso já é o básico que a gente precisa observar, né? Só uma pessoa conseguindo acessar ali a sua máquina, toda a sua base de dados com a sua senha no post-it, isso já é um risco enorme de vazamento. Então, é importante tomarmos esses cuidados. Além disso, trouxemos aqui
algumas obrigações individuais na SEDUC. Vou ler aqui junto com vocês. Adotar medidas de segurança contra acessos indevidos. Isso, o setor de tecnologia, o DETIM, ele já tem um cuidado muito grande nisso, mas uma andorinha só não faz verão, né? Não adianta nada o DETIM tomar todo o cuidado e lá na ponta o servidor está acessando e-mails que não é para acessar, está acessando informações que não devem acessar. Acesso a dados apenas quando necessário. Existe um risco muito grande de você querer, eu vou aproveitar aqui que a SEDUC tem uma lista enorme de nomes, eu vou vender roupa da minha lojinha também. Vou pegar esses contatos e vou vender roupa da minha lojinha. Isso é um risco enorme que deve ser levado em consideração. Adotar medidas de segurança contra acessos, perdas e uso indevido. Notificar incidentes de segurança ao DPO e ao controlador. Isso foi o que eu falei inicialmente. Tudo aquilo que vocês observarem que pode ser considerado um vazamento de dados pessoais devem ser informados ao Amiraldo ou ao núcleo de proteção de dados que vocês podem buscar também. Participar de treinamentos oferecidos pela entidade, vocês estão de parabéns aqui com a gente. Contribuir para ações de conscientização, seguir as políticas e procedimentos internos e cooperar com auditorias periódicas. Essas são algumas boas práticas que devem ser adotadas aqui dentro. Bom, uma frase que é muito importante: você é necessário. Não existe uma adequação à LGPD numa instituição que não envolva todo mundo que compõe esse órgão. Então, você é necessário. Precisamos que você seja consciente, que você se questione, porque isso é importante para o trabalho de vocês, mas também é um direito de vocês. Vocês também têm essa resguarda do seu direito fundamental à privacidade. Então, cabe a você também ter essa responsabilidade com os dados que vocês tratam diariamente. O compromisso de todos com a proteção de dados pessoais é essencial. Compartilhar dados é compartilhar responsabilidade. Temos uma hashtag LGPD na SEDUC, que aí vocês podem usar nas redes sociais. E agora estamos caminhando para o fim já. Acredito que está todo mundo aí ansioso para o coffee break pós. E nós temos aqui... Passo para quem? Eu vou passar a palavra aqui para a Sadna, para ela dar as informações para vocês acerca do QR Code. Muito obrigada a todos. Obrigada, Taina. Antes da gente falar um pouquinho do QR Code, o nosso DPO falou que a gente tem tempo ainda para abrir as 5 perguntas. 5 perguntas, sem briga, vocês podem assim, levantar a mãozinha. E aqui o time de LGPD vai estar disponível para falar. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que possa ser respondida aqui em público? Alguém? Não precisa de briga não, gente. É só... Mas nós estamos aqui, nós estamos presentes na SEDUC. Caso vocês precisem, caso tenha alguma demanda, a equipe de LGPD está disponível para... Opa, temos uma. Deixa eu... Pode ir lá. Muito obrigada. Obrigada, seu Chiquinho. Bom dia, sou professora Georgette, faço parte aqui do quadro de funcionários da Secretaria de Educação. E eu acho importantíssimo essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que ela é muito pertinente em relação à proteção de dados. Se fala tanto em proteção de dados e nós temos o portal da transparência, onde qualquer pessoa pode acessar a tua vida profissional, saber quanto tu ganha, se tu tens gata, entendeu? E há um comentário entre pessoas sobre a remuneração de um outro servidor.
Isso aqui é comum, aqui dentro da secretaria a gente ouvir falar. Eu não estou fazendo nenhuma calúnia, nem nada, porque eu participo dessa secretaria e eu já ouvi muito esse comentário. Então, como proteger o cidadão se a vida dele financeira está exposta no portal da transparência? Essa é a minha pergunta. Vou passar para a Taina aqui, que ela vai responder essa questão delicada. Desculpa, como é seu nome mesmo? Georgette Mubarak. Georgette. Então, Georgette, isso é uma dúvida muito pertinente, né? Na verdade, uma lei, nós temos a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, e a LGPD, que protege os dados pessoais. E uma lei, ela não veio para anular a outra, para desbancar a outra. Então, todo tipo de informação que envolve o interesse público, que envolve patrimônio público, deve sim ser divulgado. São informações que a população precisa ter acesso a essas informações, né? E a LGPD ela não vem para anular isso, ela não vem para atrapalhar aquilo que é de interesse público. Mas, como eu estou percebendo que muita gente está interessada nesse assunto, no nosso treinamento, nós vamos dar treinamentos específicos, nós vamos falar especificamente sobre a diferença de LGPD e LAI, destrinchar exatamente qual é a diferença para que vocês possam tomar conhecimento, mas, de todo modo, uma lei não anula a outra. Então, isso é fato. Quer falar mais alguma coisa? Tá ótimo. Alguém mais tem dúvidas? Ok, tudo bem. A gente vai ter um treinamento, mas a gente também tem... nós queremos aqui, já revelando um pouquinho aqui, dando um spoiler, nós pretendemos produzir uma cartilha exatamente com esses temas, com essas questões mais delicadas, e ele vai ser disponibilizado para a SEDUC, tá bom? A gente tem, primeiramente, um QR Code aqui, que é sobre a avaliação da palestra que nós acabamos de dar, sobre o que aconteceu por aqui. Se vocês puderem, dar uma avaliação lá, dar um joinha, dar uma avaliação para a gente. E o próximo, vou deixar só um minutinho aí para vocês fazerem, é bem rapidinho, a gente não coleta nenhum dado seu, nem CPF, nem dado de cartão de crédito, nada disso. E aí eu vou dar só um minutinho para você responder, que aí a gente passa para a emissão de certificados. Ok, eu vou passar agora para o certificado, que também é um QR Code. Você vai colocar o seu e-mail institucional, vai preencher lá bonitinho e nós vamos disparar os certificados direto no e-mail que você cadastrar, tá bom? E aí, eu vou deixar na tela, mas eu vou agora chamar aqui o Dr. Paulo para finalizar com as últimas palavras. Gente, eu espero que a palestra tenha sido extremamente proveitosa. É o primeiro passo de uma sensibilização. E quando a gente fala em LGPD, a gente fala em algo que é contracultural. Porque a todo instante você foi doutrinado, foi lhe ensinado que você poderia passar dados de forma indiscriminada, de forma indistinta. Então, esse momento aqui ele é muito importante, porque a gente vai tentar, em poucos meses, trazer uma transformação tão necessária para vocês, e é importante que os cargos de coordenação, os gestores, porque essa cultura ela tem que vir de cima para baixo. A gente conta com todo mundo, agradece a atenção que foi dispensada. Primeiramente, a gente não pode deixar de agradecer ao governador do estado, Wilson Lima, porque isso é uma política pública dele, de respeitar a Constituição e o mandamento de proteger os dados das pessoas físicas. Depois agradecer a SEDUC, que abriu esse espaço. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Sintam-se livres para fazer qualquer pergunta. Nós temos também aqui o nosso Amiraldo, nós temos aqui o Helder, que estão aptos a todo instante ajudar vocês. E eu tenho certeza, vocês gostarão ainda mais do próximo treinamento. Deus abençoe e vamos para o coffee break. Tchau, tchau.